Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, sejam bem-vindos. Você tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre, eu me chamo Álvaro Silva, tamo junto, é claro, para deixar vocês atualizados, muito bem informados em tudo aquilo em relação ao nosso Vascão. Logo de cara eu quero pedir perdão a vocês. Nos últimos 2 dias eu estive fora da minha casa, aqui do meu estúdio do Vascão, da minha humilde residência. Tava a trabalho, então gravei os vídeos ali fora de contexto, fora do horário também. Acabou que eu coloco 2 vídeos por dia, eu só coloquei um, o algoritmo não recomendou, muita gente não se engajou, mas enfim, aqui estamos para tentar retomar os nossos trabalhos normalmente. Nessa quinta-feira teremos aí o Expresso News, normalmente o vídeo da noite, tá bom, galera? Então, dito isso, vamos aqui dar início, né, ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo. Você que já se inscreveu, show, muito obrigado, tamo junto até o final. Você que ainda não se inscreveu, dá essa força, tem um botãozinho aqui, clica, pronto, já se torna inscrito. Quer nos ajudar? Quer ter alguns benefícios? Se torne membro a partir de R$2 por mês. Deixa o seu gostei ou o seu não gostei também, o like ou o dislike. Mas deixe para nós, que é muito importante para o nosso canal a sua opinião. E se quiser comentar, sempre com respeito e educação, fique à vontade para comentar sempre que quiser. Dito isso, olha só, vamos falar do Vasco, muita coisa importante, os preparativos para a partida do próximo domingo diante a equipe do Criciúma. Vou atualizar vocês algumas situações envolvendo Pablo Galdames, envolvendo Maurício Lemos, o zagueiro do Atlético Mineiro, envolvendo o atacante Serginho, Brian Rodrigues, a Capa, São Januário, a CBF aí que perdeu a chance de ficar quieta, vocês vão entender do que eu tô falando. Vamos falar do basquete, do futsal, né? Como eu já falei, do jogo do próximo domingo, entre outros assuntos. Então, dito isso, vamos agora pelo início aí, né? Começar a falar do mercado da bola. É o seguinte, vocês já acompanham a arte aí na sua tela, no seu monitor. É o seguinte, olha aí. Galdames estaria próximo de acertar com o San Lorenzo, isso mesmo, gente, ele que teria rejeitado ali um acordo com a Universidade de Chile alguns dias atrás. O próprio atleta veio a público e desmentiu, falou que não tinha nada, né? Nós estamos já trazendo essa situação entre ele e o San Lorenzo já há alguns dias também. Ontem, algumas pessoas falaram que não procedia, que era mentira, que o San Lorenzo não estava na parada. Aí hoje já saem outras informações, uma delas é o que eu falei para vocês, essa que vocês estão acompanhando na tela, que o Galdames, que há poucos dias teria rejeitado a proposta da Laú, estaria próximo de acertar com o San Lorenzo. Aí o negócio esquentou um pouquinho mais, sabe por quê? É isso mesmo, é como se o fogo tivesse baixo, você tivesse chegado no fogão e aumentado para a potência máxima ali, né, no gás. Sabe por que eu tô falando isso? É porque outro jornalista, esse jornalista é da Argentina, tá, gente? É o @Uriel Lugt. Isso mesmo, o Uriel Lugt afirmou a seguinte narrativa, tá? De que Pablo Galdames pode rescindir nas próximas horas com o Vasco. Isso mesmo, a informação que vem da Argentina. Parece que a negociação entre Galdames e São Lourenço estaria supostamente avançada, e essa rescisão entre o atleta chileno e o nosso Cruz Maltino estaria, né, prestes a acontecer dentro das próximas horas. Vamos ter que aguardar, não tem outra receita. Fato é que o tempo é o dono da verdade. O tempo vai nos mostrar quem está falando mentira e quem está falando a verdade. Fato é que as informações vêm do X, do debate São Lourenço, e como eu já mencionei, do @ do jornalista Uriel Lugt. Fato é que o salário de Pablo Galdames, os vencimentos mensais do atleta atualmente no elenco Cruz Maltino, seria de algo em torno de R$500 mil. Isso mesmo, R$500 mil, mais ou menos, o Vasco está pagando para o atleta chileno, né, gente? Bastante contestado, então vamos ficar de olho nessa situação aí de que Galdames pode estar deixando o nosso gigante da colina nos próximas horas, próximos dias, para estar assinando, tá acertando aí com o San Lorenzo, né? Equipe tradicionalíssima, né? Ali tá entre os melhores do futebol argentino. Dito isso, eu quero falar com vocês agora, ainda falando, se tratando de janela de transferências, eu quero falar com vocês aqui sobre Maurício Lemos, isso mesmo, Maurício Lemos, tá, gente? Olha só, outro dia,
Outro dia falaram assim: Vasco e Atlético Mineiro se acertaram. Tá tudo ok pro Maurício Lemos vir para jogar no Rio, no Vasco. Porém, o atleta não quer vir morar no Rio, tá com medo da violência e não sei o que, já tá adaptado em Belo Horizonte com sua família. Muita gente começou a bater no jogador e eu mesmo falei: quer vir? Vem. Não quer? Fica por aí mesmo. Não vem com esse papo não. Ainda falei aqui: quer vir? Vem, igual a música, né? Brincadeiras à parte. Aí olha só. Primeiro foi a narrativa que estava tudo certo. Depois a violência seria um impeditivo. Aí depois falaram: não, já contornaram a situação e a violência não é mais um problema para o Maurício Lemos estar vindo residir, morar no Rio de Janeiro para estar vestindo a camisa do Vasco da Gama. Ok. Aí nessa quarta-feira sai a informação de que Vasco, Atlético Mineiro já estariam tudo certo pelo jogador, mas o jogador não está tudo certo com o Atlético Mineiro. Então peraí. Me ajuda a entender, meus amigos. Tá virando bagunça, hein? Tá virando bagunça. Tem criança na sala? Abaixa o seu volume, tá de fone, beleza, tá? Vou dar um segundinho para você aí. Vou falar agora, hein? Cuidado aí, você que de repentemente aí, tá? Mil desculpas, senhor e senhora, mas isso tá virando uma putaria dentro do Vasco. Está virando uma sacanagem sem tamanho, uma verdadeira putaria dentro do Vasco com essa fofocaiada e mentirada. Jornalistas vagabundos, não todos, um ou outro aqui, tá? Jornalistas da mídia convencional e do YouTube. Mentirosos, vagabundos, pilantras, caçadores de like, clickbaits, é o que esses caras são. Por quê? Porque só se fala o que é conveniente. Aí a conta não fecha. Como assim, Álvaro? Ué, falaram que estava tudo certo entre Vasco e Galo. O problema era a violência. Depois, não. Tá resolvido, convenceram, contornaram a situação, ele pode vir jogar no Vasco, topou morar no Rio. Agora, não. Vasco e Galo tá tudo certo, mas o jogador tem que se acertar. Então não tem porra nenhuma certo. Parem com essa mentirada. RTI Esportes, alô turma, Mário Coelho, parem com essa mentirada. Não tem nada certo. Tá negociando. Tá muito perto de acertar? Tá. Agora, quando vocês não têm resposta, para de inventar mentira para trazer algo, para trazer um suposto fato novo para o torcedor, enganando a torcida. É uma verdadeira mentirada, seus Pinóquios, Pinóquios, tá? Mentirosos, filhos de Gepeto, jornalista vagabundo mentiroso. Cada hora fala uma coisa, aí depois nós aqui do YouTube a gente é taxado como mentiroso, como clickbait, como isso, como aquilo. Mas a conta nunca fecha. Álvaro, você não quer que o Maurício Lemos não venha? Você quer que ele venha? Não é nada disso. Não estou falando se eu sou a favor dele vir, dele não vir. Não é isso. O que eu estou falando é a informação que está virando putaria no Vasco. Está virando bagunça. Outra coisa, informação que nós temos, fresquinha. Diretamente nessa noite de quarta-feira, tá? Maurício Lemos, supostamente, teria dinheiro para receber do Galo, salário atrasado. Tá vendo? Para muita gente que fala que é isso, que é aquilo, até lá estão devendo dinheiro para jogador. Não é só aqui no Vasco não, que o Pedrinho tá pagando direito de imagem aí. Estão falando, ai, o Maurício Lemos abriu mão de 6 milhões de reais para jogar no Vasco. Parem de mentira, porra. Ele não abriu mão de nada. Isso aí seria o dinheiro que ele receberia até o fim do contrato se ele cumprisse o contrato com o Galo. Mas se ele vier pro Vasco, ele não vai jogar de graça, o Vasco vai pagar ele. Então ele não abriu mão. Cambada de mentiroso, fazendo coisa clickbait para enganar o torcedor. A verdadeira informação é o seguinte: o Galo deve alguns valores pro Maurício Lemos, supostamente também, porque eu não tenho o telefone do presidente do Galo não, ainda não. Um dia eu vou ter, já nós chegamos lá, já a gente chega lá. Mas a informação que corre é o seguinte: o Galo deve alguns meses aqui ou acolá, não sei se é 1, 2 ou 3, atrasado para o atleta. O atleta falou que até vem para o Vasco,
Mas, porém, todavia, entretanto, ele quer receber primeiro o atrasado. O atrasado. Se ele sair do Vasco hoje, de amanhã em diante, ele não quer mais nada do Galo. Por quê? Porque ele vai vir jogar no Vasco e quem vai pagar ele vai ser o Vasco. Essa é a informação, meus amigos. Vamos aguardar se vai haver um desfecho entre Maurício Lemos e Atlético Mineiro e Vasco. Se é verdade também ou não, porque às vezes não tem quase nada, às vezes tem uma negociação, mas às vezes não está nem nesse pé ainda e estão colocando. Ou, por exemplo, daqui a pouco, aí, nos próximos minutos e horas, o Vasco anuncia a contratação dele. Meu problema não é falar desse jogador, meu problema é os jornalistas que estão todos entrando em contradição, buscando dar o furo de reportagem. Ah, eu trouxe a informação que ninguém trouxe. É claro que ninguém traz, porque é informação o cara que cria, né? O cara distorce a informação, o cara cria a informação, o cara pega informação antiga e adiciona um pingo aqui, um Y ali, para dizer que é fato novo. E aí tem muito torcedor que gosta de ser enganado e acha bonito. Aí a gente que trabalha com a verdade às vezes sai como errado, né? Mas fato é que essa é a situação envolvendo o zagueiro atleticano. Agora é o seguinte, se tratando de Serginho, mais mentira, Pinóquio, e o nariz crescendo. E o nariz crescendo. Sabe por quê? Serginho, acompanha essa manchete na sua tela. Staff de Serginho teria negado proposta pelo atacante. Quem tá falando isso agora, tá? É o detetive vascaíno, aqui no YouTube. Segundo o detetive vascaíno aí, pegaram o telefone azul, pegaram o telefone vermelho, e, supostamente entraram lá em contato com o empresário do Serginho, e o empresário do Serginho teria falado para eles assim, olha, não chegou nada, não tem nenhuma proposta até agora. Então peraí, tem alguém mentindo nessa porra. Desculpa do palavrão, só que eu tô ficando puto. Uma mentirada um dia depois do outro. Porque falam, não, o Goiás fez proposta pelo Serginho. Tá na mesa do Vasco. Aí o palhaço aqui vem e traz pra vocês. Não, o Criciúma que é o Serginho. Eu vi um boca de caçapa do Álvaro Silva, vem aqui e fala pra vocês. E a novela continua. Aí agora vem um outro camarada. Não, o empresário negou tudo, não tem nada. Então peraí. Ou o jornalista vagabundo tá falando mentira, ou a diretoria do Vasco tá falando mentira, ou o empresário do jogador tá falando mentira. Uma coisa eu sei, a mentira é certa nessas histórias aí. Galdames, Maurício Lemos, Serginho, a mentira tá rolando bonito aí. Pra que lado a gente não sabe. Se é favorável ao Vasco ou se é contra o Vasco. Mas tem muita mentira em todos esses papinhos que estão falando aí. Tem muita mentira. Então vamos parar com essa putaria. Tá? RTI Esportes. Eu vou dar nome aos bois. Eu quero que se dane. Leonardo Baran. O Mário Coelho, que falou que outro dia não tinha nada do São Lourenço, agora pode anunciar daqui a pouco. A rescisão com o Vasco. Vamos parando. O único cara que tá falando a verdade nessa porra toda aí é o Laureano. Desculpa o palavrão que eu tomei pistola hoje. Que eu tô vendo que tem muita gente aí tentando fazer o torcedor do Vasco de otário. E eu criei o canal cansado de ver videozinho sem vergonha de gente mentirosa que põe essa camisa aqui pra enganar o torcedor do Vasco. É por isso que eu criei. É pra falar o tempo que eu quiser de Vasco. Se eu quiser falar 15 minutos eu falo, se eu quiser falar 1 hora eu falo, se eu quiser falar o dia inteiro eu falo. E quem não tá satisfeito, quem tá incomodado vai ver a Globo. Vai ver o SBT, a Band, Netflix, o raio que o parta. Mas não enche meu saco. Eu falo o que eu quiser. Eu respeito a opinião de quem pensa ao contrário. Agora eu tô de saco cheio com esses mentirosos. Mentirosos. E fico nessa briga de ego. Para poder dizer quem acerta mais. Quem é o mais sabidão. Na verdade ninguém sabe coisa nenhuma. Essa é a grande verdade. Ainda no mercado da bola. Brian Rodrigues. Pegaram a visão? Então vamos lá. Outra manchete na tela. Empresário de Brian Rodrigues afirma que o atacante vai ficar no América do México. Olha aí o BO. Olha aí o boletim de ocorrência acontecendo no Vasco. Porque a informação que circula na Net Vasco, vascaíno.net, ge.globo, RTI, UOL,
X, Facebook, grupo de WhatsApp, Telegram. A informação que circula não era essa. Era de que o Vasco fez uma proposta de empréstimo com uma opção de compra no primeiro momento. Que o atleta teria gostado, mas o América do México queria a venda e não o empréstimo. Aí depois falaram, não, é uma negociação complexa, porque ele está sendo acusado. Até eu falei, né, aqui no canal para vocês. Olha, ele está sendo acusado aí de estupro. Depois eu trouxe para vocês a correção, que ele estava sendo acusado de assédio sexual. Aí agora vem o staff e fala, não, vai ficar no México. Então eu quero saber. A janela daqui a pouco se fecha, daqui um pouquinho mais de 15 dias. O tempo está passando. Cavadinha em cima de cavadinha. Aí o Vasco perde 20 dias conversando com um cara só. Chega na hora H, o cara deixa o Vasco na mão. Eu quero só ver o que vai acontecer. Eu quero só ver o que vai acontecer. Pedrinho! Ô Pedrinho! Acorda, hein? Acorda, Pedrinho! Pedrinho! Você falou que fica muito puto quando vê gatilho pro Vasco não cair. Que você entende que o Vasco tem que brigar e o gatilho tem que ser para classificar em alguma coisa, não para não cair. Eu concordo. Só que você se diz muito pé da vida quando isso acontece no Vasco. E você entende que o Vasco tem que competir, que o Vasco é gigante. Pedrinho, se você manter esse time que tá aí, chegar um ou outro e sair um ou outro só, comigo o papo é reto. O Vasco vai brigar para não cair. Ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma, empata, os caras de baixo começam a ganhar, abaixa a pressão psicológica, a torcida cai de pau, aí tem a questão de lesão, cansaço, não sei o quê. E se a paçoca desandar? Álvaro, mas o Vasco está no meio da tabela. 27 pontos. Tá? Eu sei. Do mesmo jeito que o Vasco pode perder 2 jogos seguidos, os caras ganharam 2 jogos seguidos e a gente está lá embolado de novo na parte de baixo. Então se o Vasco quiser brigar por algo diferente, Sul-Americana, pré-Libertadores ou a própria Libertadores, tem que ter investimento. Só que eu tenho certeza, eu sei, isso é um fato, não é minha opinião, isso é um fato. Não é que o Pedrinho não quer investir. O Vasco tem um problema de fluxo de caixa, dinheiro. Por isso o Vasco está tentando negociar o Galdames, Rossi, o Praxedes já saiu, o Zé Gabriel foi emprestado, para pegar o valor que pagava de salário para esses caras, para pagar o salário de quem vai chegar. E agora, o Brian Rodrigues, o empresário, disse que vai ficar no México. E aí? Vai ter gaita, vai ter bala para trazer Michael? Vai ter poder de convencimento para tirar lá o menino Renier do Real Madrid para trazer para o Vasco como vitrine? Então vamos ter que aguardar. Fato é que um dia após o outro, a maior parte das coisas não está batendo no Vasco. Não está batendo. Me desculpem, torcedores, mas a conta não está batendo, já não é de hoje no Vasco. Não é de hoje. Agora, dito isso, vamos mudar de assunto. Quero falar com vocês aqui sobre a capa, né? Nessa tarde da última quarta-feira, tiraram a foto da mega loja do Vasco, coladinha ali em São Januário, na verdade que fica em São Januário, a mega loja, e fica a logo da capa na frente, porque a capa é a fornecedora do material esportivo, coisa e tal, fica a logo deles ali, né? Assim como já ficou da Diadora, enfim. E aí falaram, né? Será que já o Vasco rescindiu com a capa, já vai vir outro material? Segundo a informação que nós apuramos, é de que essa cobertura em cima do letreiro que vocês estão acompanhando na sua tela seria supostamente porque foi gravada uma minissérie em São Januário, alguns episódios dessa minissérie em São Januário. Com isso eles pediram, né, a produção ali que gravou o conteúdo na colina, pediram, né, para que fosse tampada a logomarca da capa, para não aparecer ali, enfim, uma questão contratual e coisa e tal. Até aí, ok, a gente entende. Só que, olha a informação que o Alô Turma divulgou, o Flá Dias, né, de que o Vasco prorrogou aí, teria prorrogado. O que é isso, Álvaro Silva? Aumentou mais um pouquinho, tá? Aquela esticadinha, um acréscimo, é isso aí. O Vasco aumentou o contrato com a capa até março de 25. É isso aí. E segundo Alô Turma, o Flá Dias, o próprio Vasco teria pedido isso para a capa por uma questão de logística.
Olha, é complicado falar muita bobagem antes, porque o Pedrinho, o Vasco, está trabalhando nessa questão do material esportivo. Vamos ter que aguardar. Agora, para a capa ficar no Vasco, tem que pagar. E aí no mole, o Vasco pediu para eles ficarem mais um pouquinho. E o valor vai ser aqueles 600 mil por ano ainda, aquele valor ridículo? Sabe? Vocês entendem? Então assim, na minha opinião, não está batendo também, mas vamos aguardar essa situação primeiro. Agora eu quero falar para vocês uma coisa aqui, já pegando aí o imã desse assunto, o gancho dessa situação. Acompanha outra manchete na sua tela. 3 empresas de gestão de arena demonstraram interesse em administrar São Januário após a reforma. E o Vasco, gente, deve se reunir aí na próxima semana, nos próximos dias, com alguns representantes dessas respectivas empresas, né, para estar aí negociando, supostamente, né, moldes de uma possível futura parceria de administração do novo São Januário. Eu fico um pouco reticente com essa situação, sabe por quê? Vocês estão vendo os slides aí do novo estádio, né? Como ele deve ficar, esse é o projeto original do novo São Januário. Porque tem a questão do name rights. Porque quem comprar pode querer administrar, por exemplo. Quem comprar o name rights pode também querer administrar o São Januário. Ou não. Tem a questão de camarotes e cadeiras cativas que o Vasco vai começar a vender. Já daqui a pouco, aí não sei quanto tempo vai levar, mas o Vasco vai levar essa parada adiante. Tem a questão também envolvendo a própria SAF do Vasco. Então é uma série de situações. Tá? É uma série de situações, eu enxergo isso como bastante complexo. É muito complexo porque o Palmeiras está tendo problemas no plural com a W Torre lá no Allianz Parque, na Allianz Arena. A gente vê, por exemplo, aí uma empresa contratada pelo Flamengo e Fluminense para cuidar lá do Maracanã, como é que o Maracanã está abandonado. Então é complicado, sabe? Vamos aguardar quem serão essas empresas, como vai ser o contrato, quanto tempo de contrato, valor envolvido, obrigações, bônus e ônus. Então fica complicado de eu sair tecendo alguns comentários para bater ou para apoiar certa atitude que o Vasco possa vir a tomar, porque isso é ainda um grande ponto de interrogação. Pedrinho pode ser super assertivo no name rights, na empresa para gerir o estádio, como pode errar também. Então vamos aguardar, fica para vocês o registro a título de informação. E agora é o seguinte, né, galera, surgiu uma informação nessa noite de quarta-feira, que falei quinta-feira também, né, para você que já me assiste depois da meia-noite aí, ótimo dia, de que o Pedrinho, né, teria criado, tá, gente, um conselho específico para tratar da venda da SAF do Vasco. Nós sabemos que existem alguns grupos interessados, muito se fala em grupo árabe, muito se fala em dono do Newcastle, dono do Liverpool, Crefisa, né? Enfim, BTG Pactual. Então teremos que aguardar, né? Fato é que, segundo a galera do podcast Cruz Maltino, o Pedrinho teria criado um conselho específico para a venda da SAF. Tomara que seja bem utilizado, tomara que seja aí benéfico para o Vasco, para não deixar acontecer nada, 0,0,0 parecido com o que aconteceu em relação à última venda da SAF. Todos nós sabemos no que deu, aonde culminou, né? Se tratando da 771 Partners. Agora, vamos falar um pouquinho aqui sobre um camarada que completou aniversário nessa quarta-feira. Sabe de quem eu tô falando? Carlos Germano, um dos maiores goleiros da história do nosso Vasco, né? Ele que completou aí 54 anos. Então, meus parabéns ao nosso querido goleiraço Carlos Germano, né? Goleiro aí multicampeão com a camisa do nosso gigante da colina. Agora, meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui do nosso basquetebol. Já vamos falar da CBF, calma. Basquete e futsal, já logo os dois assuntos assim, ó, papum, emendadinho um no outro, né? Acompanha na sua tela aí. O Vasco renovou contrato. O Vasco anunciou a renovação do contrato do ala Gustavo Basílio e também do ala Humberto, tá? Ambos os atletas, né, se mostraram muito satisfeitos e felizes com o projeto para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil, com a camisa do nosso R10 Score, Vasco da Gama.
Futsal. O Vasco jogou sua quarta partida pela Taça Brasil nessa noite de quarta-feira. Primeiro jogo o Vasco empatou, segundo jogo o Vasco perdeu, terceiro jogo, que foi na última terça, o Vasco ganhou por 3-2, e o quarto jogo, que aconteceu nessa quarta-feira, o Vasco perdeu para o Sorriso Futsal por 2-0 na quarta rodada da Taça Brasil. Fica o registro então para vocês dessa situação. Agora eu quero falar com vocês de um assunto bastante complexo, uma polêmica que chega a ser ridícula, e mais Pinóquio, a mentirada come solta. Não tá entendendo o que eu tô falando? Não tá entendendo? Então acompanha essa manchete na sua tela. Como diria, eu quero imagens, me dê imagens. Brincadeiras à parte, com todo respeito, é claro, ao profissional. Vamos lá, gente. CBF diz que VAR brasileiro é o mesmo da Premier League. Isso mesmo, gente. Mais uma vez, CBF diz que VAR brasileiro é o mesmo da Premier League. É isso aí. Então vamos lá. Eu vou ler essa reportagem para vocês, para não haver dúvida alguma, para todo mundo entender aonde eu quero chegar com o meu raciocínio. A diretoria de comunicação da CBF afirmou que o equipamento utilizado no Brasil é idêntico ao empregado na Premier League. No entanto, na semana passada, o ex-árbitro Alfredo dos Santos Loebling declarou ao De Primeira do UOL que, embora o sistema seja similar, o software utilizado aqui é de uma geração anterior. Em resposta, a CBF desmentiu essa afirmação, mas reconheceu que as câmeras utilizadas nas transmissões da Premier League podem oferecer maior nitidez em comparação às usadas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Essa diferença de qualidade de imagem poderia influenciar a clareza das análises feitas pelo VAR. Um lance específico durante o último final de semana destacou essa questão. O gol de Verratti do Vasco, que aparentemente teve um toque de mão antes da finalização. Mentira, viu? Reportagem mentirosa. Bola pegou na barriga do Verratti. Mas vamos lá. Não foi anulado. O árbitro, após revisar, Anderson Daronco optou por não invalidar o gol, após revisar as imagens, por não ter convicção suficiente para tomar essa decisão. Então vamos lá, se o árbitro não tem convicção, olhando o VAR, como é que esses jornalistas aqui estão falando que a bola bateu, sendo que eu vi uma foto tirada de frente num print da própria imagem que mostra a bola na direção ali, no máximo do umbigo do Verratti. E ainda que a mão dele estivesse ali, a mão na reta do umbigo ou da parte íntima, é a mesma coisa, porque a bola, ele não ia mudar a trajetória da bola. Mas vamos lá, falta muito desconhecimento da regra e desconhecimento da realidade das coisas, para ser bem sincero, tá? Vamos lá então. O ex-árbitro Renato Marcília, também em entrevista ao De Primeira, compartilhou sua dúvida sobre a existência do toque de mão nas imagens revisadas. Na semana anterior, outra situação polêmica envolvendo o VAR ocorreu na Copa do Brasil, durante a partida entre Palmeiras e Flamengo. A marcação de impedimento de Lopes, no caso do Palmeiras, gerou dúvidas sobre a precisão da identificação do momento exato em que a bola saiu do pé do lançador Gabriel Menino. Esse tipo de controvérsia não é novidade. Há 2 anos, o Flamengo protestou contra a anulação de um gol de Gabriel Barbosa em um jogo contra o Botafogo em Brasília. Na ocasião, o clube alegou que o impedimento foi marcado pelo VAR apenas após a bola já ter saído do pé de Everton Ribeiro. Então vamos lá. Tem criança aí na sala? Hoje eu tô... Desculpa, gente. Tem dia que tem que falar porque senão vira bagunça. Vai começar
a putaria. Antigamente um funkzinho que falava assim, vai começar a putaria. Já começou a putaria faz tempo no futebol brasileiro com essa porcaria, com esse lixo dessa CBF. Só para ficar o registro, a fonte dessa reportagem é o Sports Buzz, tá? E eles estão mencionando a UOL, que é um veículo sério. Então, se for mentira, vai dar problema para eles lá. Então, vamos lá. Primeira coisa. Mas nem aqui, nem na China, nem em Júpiter, nem na Lua, nem em outra galáxia. Tá? Vem com esse papinho que é tudo igual. É similar ao da Premier League, só o software que é anterior. Mentira! Mentira! Para começar, na Premier League nós temos o impedimento semiautomático. Aqui no Brasil já não tem. Mentira! Mentira! Que eles fazem aquela parede imaginária em 3D, onde dá para saber exatamente se o cara está à frente ou não. Já começa aí. Outra coisa, aqui no Brasil é uma patifaria, é uma pancada de linha, é linha para cima, é linha para um lado, é linha para o outro, e você muda o ângulo que está a porcaria da imagem, você consegue trazer a linha para frente ou para trás. O exemplo disso, e eu posso falar sobre isso, porque o primeiro time a ser piranhado com essa situação no futebol brasileiro, lá em 2022 foi o Vasco, em 2021. Vasco Internacional dentro de São Januário, na última rodada do Campeonato Brasileiro, os caras fizeram de tudo para deixar o jogador do Internacional em condição. O áudio vazou. Não, traz a linha para cá. Aí o jogador tá impedido. Deixa ela aqui que dá condição de jogo. O áudio vazou. CBF não fez nada. STJD não fez nada. Ninguém fez merda nenhuma. E agora querem falar, não, é igual da Premier League, é bastante similar. Só o software que não é igual. Ah, e falta dinheiro então por quê? Pro software. É isso. Para isso que falta dinheiro. Software. Porque os gramados são nojentos. A iluminação, ridícula. De boa parte dos estados aqui no Brasil. A segurança, pífia. Cada cidade, cada estado empurra com a barriga. Inclusive o Vasco não pôde jogar em São Januário contra o Fluminense porque o BEP ficou com medo de fazer porque poderia dar briga. E a pancadaria comeu do mesmo jeito lá no Engenhão do lado de fora. O pau quebrou do mesmo jeito. Aí agora, esses caras falam que o VAR tem a mesma tecnologia da... Ah, para, chega. Ei, chega. Mentirada suja, caosada braba. Nojento, chega a dar nojo dessa turma, chega a dar ânsia de vômito dessa turma, da dona CBF, da senhorita CBF, para não falar outra coisa. Essa é a verdade. Porque olha só, eles falaram assim, não, é de primeira, o material é de primeira. Imagina se não for de primeira, né? Porque o material sendo de primeira já é uma putaria rodada após rodada. Imagina se não fosse material de primeira. Ô Edinaldo Rodrigues. Todo respeito à sua pessoa física, sou Edinaldo Rodrigues. O que o senhor está fazendo dentro da CBF? Além de tomar cafezinho e viajar para Paris para ver a Olimpíada. Tô querendo saber, Edinaldo. Tô querendo saber. Tô bem curioso para saber. Fica a reflexão. Só isso que eu quero falar sobre esse assunto. Agora, quero falar com vocês aqui sobre o jogo Criciúma e Vasco da Gama no próximo domingo em Santa Catarina. O elenco do nosso Vasco segue treinando no CT Moacir Barbosa, como vocês já acompanham as imagens na sua tela. O zagueiro Maicon e Alex Teixeira são dúvidas para a partida, além de Lucas Piton. Tá? Isso mesmo. Verrete e Lucas Piton vêm sendo poupados de alguns treinamentos durante essa semana, tá bom? E eles são dúvidas para esse jogo do próximo domingo. Não só Verrete, não só Piton, mas também o Maicon é dúvida, assim como o Alex Teixeira. Tá? Inclusive no treinamento dessa última quarta-feira, as imagens divulgadas pela Vasco TV, não dá para identificar esses caras no treinamento. Mas não tem nada a ver, porque eles podem ter treinado na academia, fisioterapia, uma série de coisas. Mas vamos ficar de olho. Tá? É uma situação um pouco alarmante. Jogo fora de casa, o Criciúma é encardido, dá trabalho. Não vende nada barato para ninguém. Tá, gente? E olha só.
outra informação é que o elenco do Vasco viaja sábado para Santa Catarina e chega ali na parte da noite, tá? Aonde vai enfrentar o Criciúma no domingo. Tá bom, gente? Então é isso que nós tínhamos de informação para trazer para vocês do nosso Vasco, de opinião. Nessa quinta estaremos aqui com certeza, se nosso Papai do Céu permitir, no Expresso News na parte da tarde e o nosso vídeo aí na parte da noite, aquele nosso clássico, quase um corujão. Eu agradeço muito a vocês. E você que chegou até aqui, dá aquela força para nós. Deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Nos ajude aí, que devido a essa correria, o algoritmo não entregou para muita gente, ou então muita gente pensou que eu não ia colocar, a gente acabou perdendo bastante visibilidade. Dá essa força para amigo de vocês, compartilhe nos seus grupos aí, sabe? Valeu, galera! Então, eu fico por aqui e até mais, sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso, Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!